É com muita alegria, com muita responsabilidade diante de todos vocês, tantos casais, muita responsabilidade diante do Frei Gilson, que me fez o convite para estar aqui com vocês nessa tarde, para que a gente pudesse... Tá ouvindo nada? E agora? Melhorou? Então, boa tarde. É com muito prazer que retorna a Canção Nova para podermos conversar um pouco com as famílias. Me sinto extremamente honrada e com uma responsabilidade imensa diante de cada um de vocês, diante do Frei Gilson, que me convidou para estar aqui. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre matrimônio. O casamento, ele é uma aliança de amor. Se eu falo que ela é uma aliança de amor, ela implica em duas coisas. A primeira é a liberdade. Então, eu sou livre para escolher entre tantas mulheres aquela que eu quero que caminha comigo. E eu quero escolher aquele homem que vai caminhar comigo. Então, liberdade, e é um encontro de duas inteirezas. Eu tenho que entender que somos duas pessoas inteiras que optamos por fazer um caminho. Então, se alguém fala com você, você achou sua cara metade? Não. Ninguém é metade. Deus não nos fez pela metade. Deus nos fez inteiros. Então não existe encontrar a cara metade. É um ser inteiro. Mas não é um ser perfeito. Nós somos imperfeitos. Então, quando a gente decide fazer um caminho, que a gente decide casar, existe uma beleza nessa proposta de Deus, que é o escolher alguém, amar alguém e caminhar com esse alguém. A primeira coisa que tem que sair da minha vida quando eu faço opção por casar é... Qual é a primeira coisa que tem que sair? Quando eu decido casar, o que é que tem que sair? O egoísmo, porque o casamento, a gente vai se doar, né? Vou me dar, um ao outro. É uma guerra eterna do ego, é uma guerra eterna, porque agora não é mais para mim, é para nós. Não é bom só para mim, é bom para a família como um todo. Então isso é um treino de uma vida. Mas quando a gente vai casar, talvez porque a gente seja jovem quando faz essa opção, a gente não pensa em tudo que vai, como é que a gente vai viver, não é? Mas existe uma coisa que é um perigo no casamento, que se chama rotina. Como que aquele amor que eu jurei diante de Deus, eu posso manter no cotidiano todos os dias até que a morte nos separe? Nós temos que prestar atenção numa coisa importante, que a intimidade, ela gera descaso. E isso é uma coisa difícil, porque da mesma forma como existe a noite escura na caminhada dos grandes santos, a noite escura da alma, nos casamentos existe a noite escura do corpo. Quando eu acho que o casamento já não é bem assim, essa pessoa que eu caminho já não é mais aquela que me atrai tanto,
Eu acho que já o casamento entra numa aridez e às vezes eu não tenho mais o mesmo desejo. Esse é um momento difícil. E sabe por que é difícil? Porque quando a gente optou por casar, que a gente escolheu tudo para o nosso casamento, lá na hora do casamento nós esquecemos de convidar alguém para participar do casamento. Então lembrem, no céu, para formar o amor, precisamos de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na terra, para formar a Sagrada Família, precisou de 3 pessoas: Jesus, Maria e José. Para formar o amor no coração nosso, precisamos de 3 pessoas: o amado, a amante e o amor. É impossível, quando eu caso, que o casamento não vai bem, está numa aridez, eu desejar que o outro, que é finito como eu, me preencha. Porque o ser humano deseja o infinito e eu não posso cobrar daquele que é finito. Ele não será capaz jamais de me preencher. Então, é impossível caminhar 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40, sem perdão, sem respeito, sem amar o outro. Mas o nosso casamento, ele só será possível com a presença de sem Deus é impossível amar todo dia, respeitar todo dia, perdoar todo dia. Você vai fazer o que o mundo te convida. Arruma outro, é tão mais interessante. Quando você fala, meu casamento não está bem, as pessoas falam, arruma outro. O que tem? Nós não estamos na geração do que tem? O que tem? O que tem? Então é muito sério, porque na maioria das vezes que a gente fez opção, quando a gente fez opção por casar, a gente não se lembra que aquele juramento eu fiz diante de Deus, e eu não convidei ele para entrar dentro da minha casa. Tem um século que Nossa Senhora pediu, lá em Fátima, que a família rezasse o terço todos os... Quantos de vocês cumpriram isso até hoje? A gente cumpre isso, às vezes na urgência, numa doença, ou numa ameaça de uma separação. Mas como que é difícil para nós viver a vida espiritual. Como é difícil fazer com que o Espírito possa santificar a nossa carne. Então, as dificuldades no relacionamento começam se eu não coloquei o terceiro dentro de casa. E se eu não coloquei o terceiro dentro de casa, a chance do amor ir é imenso. Porque o amor é um só, a fonte de amor é uma só, e que é Deus, nosso Senhor. Não tem outra fonte. Então, o que eu percebo convivendo com tantas famílias todos os dias? Hoje nós vivemos uma vida muito acelerada, correndo demais, procurando demais, trabalhar para conseguir o dinheiro, a subsistência. Mas nós não temos cuidado da vida espiritual. Quando a gente para, a gente está tão cansado que a gente dorme. Estou falando mentira? Não, não estou. Isso somado com a intimidade que vai gerando descaso, não é? Eu acho que o outro já me pertence, então por isso eu não preciso cuidar. Então o que eu observo que nós temos feito? O que eu observo? O casamento, gente, reúne um homem que vem de uma educação, uma mulher que vem de outra, e vamos juntar as escovas de dentes. A chance de dar errado é quase 100% se não tiver Deus junto.
A gente começa a brigar pela pasta dental. Um aperta no meio, outro aperta no fim. Não é assim? É. Aí lá no consultório eu já sei quando eles passaram da fase da pasta dental. E às vezes eles começam a alfinetar um ao outro durante a consulta. Aquilo que não é resolvido dentro de casa, resolve com o pediatra. Aí a gente para e fala, por que você está alfinetando a sua esposa? Por que a esposa está alfinetando o marido? Porque nós estamos vivendo um processo de corrida tamanha, estamos correndo tanto, que não temos tempo para nos ver. Não tem tempo para se ver. Não tem tempo para rezar. Não tem tempo para pedir a Deus, me ajuda a amá-lo. E nós entramos na roda viva do mundo, porque como a gente não cultiva uma vida espiritual, a primeira coisa que a gente faz é ter um olhar estrábico e comparar a vida do outro. Então eu entro no Instagram e comparo a minha vida com uma vida que eu acho que é perfeita. Não existe vida perfeita. Existe um casal imperfeito que deseja caminhar junto com Deus, que irá nos transformar. Isso eu creio. Isso eu creio. Mas não existe perfeição aqui diante de Deus. Não existe. A minha forma de amar é imperfeita. A forma, então eu não posso cobrar do outro aquilo que nem eu sou capaz de dar. Então por que a gente vive tanto tumulto no nosso casamento? Eu penso em duas coisas. A primeira, que nós optamos por sermos cristãos. Cristão não é ninguém melhor do que ninguém. Apenas temos um jeito diferente de caminhar. Nós estamos inseridos nesse mundo, mas não pertencemos aqui, ok? Então, tudo que eu creio e a forma como eu conduzo é diferente do mundo, porque eu fiz uma opção por Deus na minha vida. Como a gente esquece disto, se agora eu perguntar para cada um de vocês, quem é você? Muitas vezes você vai responder com aquilo que você trabalha, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei, quem é você? O que nos falta? Isso nos falta. A consciência de que nós somos um sonho de amor de Deus. O dia que você entender que você foi sonhado, sonhada por Ele, que Ele te desejou e só por isso estamos aqui. Ele sonhou com cada um de nós, colocou esse desejo no seu coração. O seu coração deseja amar e ser amado, por isso escolheu alguém para caminhar. Mas eu ser filha do Altíssimo, e para mim uma das coisas mais difíceis da nossa vida é ser filho de Deus. Andar como filho de Deus, ter um casamento de filho de Deus. Ô luta, não é brincadeira. Então, como a gente se esqueceu dessa verdade, a gente é influenciado por muita coisa do mundo, completamente influenciado. E as pessoas olham para você e falam, mas você não faz isso? O que tem? Nossa, mas você reza? Não, mas você reza terço? Você fica quase um ET no meio do mundo. Mas é a sua opção de caminho. Então, nunca podemos esquecer de quem somos, de onde nós viemos, gente. Vocês conhecem essa história linda? Vocês já ouviram falar em Josefa? Josefa, uma mística. Ela era uma freirinha do mosteiro e era uma das mais simples que tinha lá. A função dela era lavar e passar as roupas do mosteiro. E Jesus escolheu ela para conversar com ela. E um dia ela estava no terceiro andar do mosteiro, fechando as janelas. E era um corredor comprido, igual aqui. E ela vê aquela luz muito forte, e Jesus vindo com muita força. Ela parou, ainda bem que ela conseguiu ficar parada, porque ele ia encontrar o pó, né? Ela parou, ficou olhando, ele chegou e falou, de onde vens, Josefa? Ela falou, eu estava fechando a janela, Senhor. E para onde você vai, Josefa? Ela falou, eu vou acabar de fechar as janelas. Ele falou, a sua resposta está errada, Josefa. Você não sabe responder.
Ela era tão humilde que ela falou com ele assim: mas então me conta, o que é que eu tenho que responder para o senhor? Ele falou: você tem que responder: eu vim do amor e eu volto para o amor. O dia que a gente tiver isso gravado em nós, o nosso passo será outro, completamente outro, porque eu sei de onde eu venho e para onde eu vou, e eu vou levar a família junto. Esse não é brincadeira, eu vou levar a família junto. Então a primeira coisa que eu percebo é que nós perdemos a nossa identidade. Eu tenho que afirmar, e com muito orgulho: eu sou filha do Altíssimo, eu sou filha de Deus. Ele me escolheu, Ele me chamou aqui, me convidou para ser co-criadora com Ele. Ele me deu um sonho, Ele colocou no meu caminho alguém para me caminhar junto, alguém que eu vou ser transformada pelo casamento. Porque à medida que você se doa, à medida que você se vê, é tão interessante que você fala: Filó, você não conhece meu marido, ele é difícil. E o marido pode falar assim: você não conhece a minha mulher, Filó, ela é insuportável. Qual que é a regra de São Bento para isso? Vocês conhecem? Vocês já leram São Bento? A regra de São Bento é espetacular. Acaba com a gente, mas é espetacular. São Bento falou que quando você tiver alguém na sua família, seu marido, a sua esposa, fala: não, esse é difícil demais. Fala: não, obrigado, Senhor, por esse marido difícil, porque ele é meu caminho de santificação. Porque quando essa pessoa é muito difícil, ela vira um espelho para mim e fala: olha onde que você ainda está no seu caminho espiritual. Você fala: agora eu acabei de morrer. Olha onde que você está no seu caminho espiritual. Você nem começou a andar. Então não é o outro que é difícil, sou eu que não sei amar. Eu amo um pouco. Compreendem? Ele muda. Então o outro que é difícil fala: esse é meu caminho de santificação. Por sua causa eu vou chegar no céu, sabia? Por sua causa, que é bem custoso, eu vou chegar no céu. Que eu vou ter que rezar mais. Não é fácil? Não é fácil. Porque casamento sem joelho não tem jeito. Tem? Não tem. Vocês já conseguiram vencer um casamento sem rezar? Não tem jeito. Então nós esquecemos de convidar a fonte do amor para entrar na nossa casa. Nós perdemos essa dimensão de casamento cristão. Nós não estamos fazendo diferença nenhuma de pagão. Nós estamos virando cristão domingueiro, que vai à missa só no domingo. Perdemos a noção da família que reúne para rezar. Perdemos essa dimensão. O egoísmo tem que sair. Eu não posso computar: mas hoje foi eu que lavei a louça, você não vai lavar? Quando a gente ama, você nem presta atenção no que você fez. Você ama, então você cuida daquele que você ama, não é? Você vai fazer um prato porque ele gosta, ele vai ver uma flor, ele vai trazer para você. Um cuida do outro. O amor que não é cuidado, não é alimentado, ele vai morrer. Não tem jeito, não tem jeito de eu achar que eu possuo o outro. Amor é uma escolha, uma liberdade. Eu não obrigo o outro a permanecer comigo. Eu não posso obrigar o outro. Não tem jeito, mas eu posso cuidar do outro. É preciso ver um ao outro, e nós não estamos olhando mais uns para os outros. A gente não olha mais no olho um do outro, porque a internet não tem deixado, não é? Não tem deixado. Nós estamos precisando de cuidar um do outro. É preciso voltar sempre ao primeiro amor e falar: por que eu continuo amando esse homem? Por que eu continuo amando essa mulher? É porque na verdade a gente vai se transformando, e eu espero que a gente vai se transformando para melhor. Então é preciso que a família reúna diante de Deus todas as noites. Imagina quantos que estão aqui dão conta de fazer isso. Estou falando mentira? Não, porque a gente corre tanto, e os filhos, 1 mais 1 não dá 2, dá 11 meninos dentro de casa. Até que você consegue colocar todo mundo para dormir, a hora que você deita, você desmaia. Então é preciso que a gente resgate o amor que está na noite escura.
Mas a gente só resgata o amor com a presença de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É preciso pedir a Deus a graça. Casamento e a nossa vida espiritual, ela não caminha sem a graça de Deus. Não tem jeito. Mas tem uma outra pessoa que a gente precisa convidar para o nosso casamento. Sabe quando o casamento vai virando uma água de chuchu rala? Tem gosto de nada? Por fim já fica casado, já está casado, permanece casado, que a preguiça é maior. Estou falando alguma mentira? Não, não é? Vai, estou casado, vou permanecer. Quem é que foi que transformou, que viu que as pessoas, que aqueles noivos não tinham mais vinho? Maria. É preciso consagrar as nossas famílias a Maria. É preciso convidá-la para entrar na nossa casa. É preciso falar com ela. Entra, a senhora é bem-vinda. Me ensina a ser mulher, me ensina a ser mãe. Me ensina porque eu não sei. Entra no meu casamento, nos guarda no seu coração imaculado, nos protege do mal, porque aonde Maria entra, o pecado sai. Onde entra Maria, a família vive em estado de graça e santidade. É ela que nos prepara e nos ajuda. É preciso pedir a ela: mora aqui nessa casa, entra conosco. Porque Maria, ela tem um jeito tão apaixonante, porque ela é muito doce e ela é silenciosa, absolutamente silenciosa, mas ela age. Então a minha experiência com Nossa Senhora nos casamentos é muito grande, quando ela fez as coisas voltarem, mas não a água de chuchu rala, mas com um gosto novo, um paladar novo. Uma vez uma cliente chegou lá no consultório em prantos e falou: doutora Filó, meu marido saiu de casa e eu estou com 2 filhos, e falou que já vai arrumar advogado. E ela estava desesperada, chorando desesperadamente. O que eu faço? Falei: tem imagem de Nossa Senhora dentro da sua casa? Tem. Vai acender uma vela, vai pôr florzinha para ela. Não é artificial não, põe flor natural para Nossa Senhora. Põe vela e vai rezar. O que? O terço. Eu desconheço uma arma mais poderosa que essa que está na minha mão. Eu desconheço. Mas só o terço? Nossa Senhora sabe o que vocês estão passando. Entrega a sua causa para ela. Entrega. E aí ela foi rezando o terço e falou comigo: doutora Filó, agora a coisa piorou de vez. Ele falou que vai vir com advogado aqui em casa, que já está tudo resolvido. O que eu faço? Recebe bem. Porque a gente, quando separa, costuma mostrar o nosso pior, não é? Não mostre o pior. Faça um café, recebe ele e o advogado. Não brigue por nada. Deixa ele falar o que ele quiser, o casamento não acabou, deixa ele falar. Deixa ele, assina o que ele quiser, não preocupa não. Filó não vai dar, fica tranquilo, fica arrumado e arruma. Assina. Na classe, não briga. Você está rezando o texto, deixa a vela acesa lá com a Nossa Senhora. Confia, tem uma mãe. E assim ela fez. Ele ficou assustado, porque ela não pediu nada, não falou nada, assinou. Ela me ligou em prantos: Filó, agora já acabou, está tudo resolvido. Falei: acabou com nenhuma. Você só assinou o papel. Continuou rezando o terço. E aí ele ligou de volta e falou: preciso voltar aí. Ela falou: o que será que ele quer? Falei: pediu você em volta de casamento. Não é possível. Falei: vai. E aí ele voltou e falou: eu não dou conta de viver sem você, sem a família. Eu preciso de ficar em casa. Mas eu preciso de voltar. E o que foi interessante, que ela falava comigo: Filó, ele lembra a gente que temos que ir à missa. Ele começou a tocar na igreja. Eu olho para ele e falei assim: o que será que ela fez com ele? Falei: melhor não perguntar. Porque toda vez que o homem for muito difícil, ou a mulher for muito difícil, coloca no colo dela, fala com ela: eu vou tirar o menino Jesus e vou pôr o meu marido, eu vou pôr minha esposa, para que a senhora possa transformar, porque está difícil o caminho. Essa graça nós não podemos viver sem ela, não podemos. Fala: Filó, mas esse eu conhecia. Eu tenho uma grande amiga que
juntou com um cara, e ele, aonde tinha uma igreja, ele atravessava, não passava nem na porta de onde tinha uma igreja. Professor universitário, mexia com física, muito racional, e ela era minha companheira de rezar terço. Aí teve 2 crianças, ela ia no consultório, eu falei, amiga, não tá bom esse negócio, tá bom não. Se você morrer hoje, como é que nós vamos fazer diante de Deus? Tá bom não, vamos ajustar, tá bom não. Filó, mas não tem jeito, Filó, ele onde tem uma igreja, ele passa do lado contrário. Falei, tem jeito, tem uma mulher poderosa nesse mundo que se chama Maria, conversa com ela. Mas não sugere não, porque quem é a gente para sugerir alguma coisa para Deus? Fala com ela, vou entregar esse marido bem fácil para a senhora, só dá um jeito nele para mim. Aí, essa história, andando, e ele no colo de Nossa Senhora. Um dia ela chegou no meu consultório e falou assim, amiga, eu preciso ir agora, porque eu estou passando mal. Eu falei, ué, pode vir, eu cuido de menino, mas acorde, os adultos, pode vir. Ela falou, você acredita que meu marido chegou do serviço da universidade, assentou, eu olhei para ele, olhei de novo, e tinha um botão de Nossa Senhora na roupa. Eu fingi que ele nasceu com aquele botão, nem toquei no assunto. Falei, vai que ele nasceu, eu não vi, fingi que eu não vi. E aí, Filó, ele falou assim, você acredita que tem uma igreja ali aqui na rua de casa? Ela falou, é mesmo? Eu nunca vi. Ela falou, eu te fingi de morta. E ele falou, pois eu fui lá conversar com o padre. Ela falou assim, eu achei que eu ia morrer, não podia manifestar, porque senão ele, né, perde a graça. Filó, ele falou comigo, eu fui lá, o padre está precisando de ajuda, e eu já inscrevi eu e você para ajudá-lo. Ela, hein? Nós vamos ajudar o padre, e aliás ele vai vir cá, porque ele vai fazer comigo me preparar para a crisma, nós vamos casar, e nós vamos consagrar a Nossa Senhora. Ela falou, agora estou morta. Tem condição uma coisa dessa? Então, é impossível. E aí ela falava com as meninas, que ele acordava tão animado para ir para a igreja, que ela falava com as meninas, pelo amor de Deus, vocês andam depressa e calada, porque senão seu pai perde o ritmo, vão embora, né? Nem discute, vai embora do jeito que tiver, para poder conseguir manter, né? Então, a delicadeza de Nossa Senhora com as famílias, porque ela assumiu isso, não é? E ela disse que as famílias é a menina dos olhos de Deus. Vocês são preciosos demais aos olhos do Altíssimo. E as famílias estão extremamente atormentadas, extremamente bombardeadas. Como é que eu destruo uma família numa fração de segundo? Eu pego um membro da família e destruo a casa. Hoje tem sido usado demais as crianças para destruir a família. É só colocar um menino deprimido, ou uma criança viciado no celular, ou um marido viciado nos joguinhos, que recebe quando chega em casa, já perdeu todo o salário do mês. São Tomás de Aquino falou que o mal, para chegar perto de nós, ele tem que se revestir do bem, senão ele não chega. Mas nós, como família, estamos abrindo brecha para que o demônio entre, simplesmente porque não obedecemos a um pedido de Nossa Senhora. Há um século atrás, ela disse, rezem o terço todos os dias. Filó, eu estou cansada, mas eu trabalho demais. Falei, mas eu também trabalho muito. Como é que a gente faz para rezar o terço todo dia? Pede a Deus a graça. Sem graça não conseguimos, porque sem mim nada podeis fazer. E nada é nada. Quantos de vocês têm dentro de casa entronizado o Sagrado Coração de Jesus e de Maria? Olha como pouca gente tem. Quantas famílias aqui são consagradas, a família consagrada a Nossa Senhora? Pouca gente. Vocês verem como é que a gente abre brecha para o mal. Aonde ela entra, o pecado sai. Como nós abrimos espaço
Já falei, nós somos cristãos, então nós temos que andar como cristão. Quantos de vocês conhecem a consagração ao Sagrado Coração de Jesus? Pouca gente. E isso é uma tradição da igreja. Vocês sabiam que isso é uma história da igreja? Isso começou com Lázaro. Quando chegaram na casa de Lázaro, falaram assim: você pode receber um profeta para poder almoçar aqui? Mas ele não anda sozinho não, tem uma turma assim dos 13 com ele. Pode vir almoçar? Pode. Aí Marta e Lázaro receberam e falou com ele. Quando terminou o almoço, aquele almoço formal com quem você não conhece, e falou, quando na hora de ir embora, falou com ele: então tá, depois você passa aqui. Não é assim que a gente fala quando está com alguém que a gente não conhece? Depois você passa aqui. Aí Jesus é terrível, voltou, né? Voltou. Aí quando ele voltou, a conversa já foi melhor, já foi mais animada. Aí na hora de ir embora, Lázaro e Marta falaram: o senhor volta? Passa aqui de volta? Mas o senhor vem mesmo? E Jesus foi de novo. Quando Jesus voltou pela terceira vez, Lázaro não assentou ao lado dele. Lázaro assentou em frente a Jesus, colocou o braço no joelho dele e falou com ele assim: Jesus, aqui em casa não era assim? E começou a chorar. Aqui em casa éramos 3, eu, Marta e Maria. Mas Maria saiu e se tornou uma prostituta. E aí Jesus olhou para ele e falou assim: Lázaro, não chore, eu trarei Maria de volta. No último jantar antes da morte de Jesus, quem que ungiu Jesus com perfume caro? Lembra? Maria ungiu Jesus. Lembram disso? Então, nas nossas famílias sempre tem uma Maria que foi embora e um Lázaro que precisa ser ressuscitado. Então nós precisamos levar Jesus para dentro das nossas casas, senão as famílias não vão conseguir sobreviver no meio de tanta tempestade, não vão dar conta. Então é preciso que a gente faça isso, convide ele, porque de noite as famílias precisam se reunir em volta dele, e ele tem que ser o amigo da família, aonde a gente conta os problemas e conta as alegrias, conta a nota da prova, conta o gol que o menino fez, conta o desemprego, conta a doença, mas conta para o amigo que resolve. Então a questão de ter o amor dentro de casa, isso é uma coisa importante, fundamental, para que a gente possa viver a beleza do casamento. Mas existe uma outra coisa que a gente precisa pensar. Eu falei com vocês desde o início que a intimidade gera descaso. A partir do momento que eu casei, eu preciso cuidar de mim em respeito a mim e ao outro. Então, meus queridos casais, a gente não dorme com roupa de propaganda eleitoral. Misericórdia. Não dê chance. Não dê chance. A gente acha que já possui o parceiro, então eu posso ficar em casa de qualquer jeito, eu posso dormir de qualquer jeito. E vocês, maridos, não podem dormir da mesma forma, se abandonando, é assim mesmo? Não, eu tenho que conquistar o outro todos os, senão alguém na rua vai pegar. Vocês não tenham dúvida disso. Vocês não tenham dúvida. Se você não cuida de você, você se abandona, você dá espaço para outra que passa.
Isso é uma verdade. Isso é muito sério. Então, o nascimento de filho, a mãe muitas vezes volta o olhar só para o neném e esquece dela. E eu sei, o desafio que é voltar a ser mulher, voltar a ser profissional, depois que se torna mãe. Isso é uma luta. Estar bonita, estar arrumada, estar de bem com você. Senão a gente começa a andar de qualquer jeito. Fala, ah, tá bom, eu estou em casa. Tá não, ali que mora o perigo. Eu conto isso para vocês porque consultório de pediatria é tudo, menos examinar menino. Porque a gente faz igual psiquiatra, psicólogo, todo dia. E eu já tive casais. Eu tive um casal que eu, infelizmente, não consegui ajudá-los. Mas o pai pediu que marcasse o último horário, que ele queria conversar comigo. Um filho de 3 e o outro de 1 ano. Chegou todo de terno, engravatado, arrumado, alinhado, tinha alto cargo, uma multinacional. Chegou, aí pediu licença para tirar o paletó, soltou o nó da gravata. Eu acabei de atender os meninos e ele falou, preciso conversar com a senhora. Diante da esposa que ficou sabendo tudo junto comigo. A cena foi facílima. Ele falou, eu estou sob pressão, doutor, eu estou sob pressão. Eu sei que o seu cargo é pesado, falei com ele. Ele falou, pois é pesado demais, então eu decidi que eu vou embora, sair do casamento. Falei, como é que é? Pois o seu único porto seguro é o amor dessa mulher e dessas crianças, você vai embora? Não estou dando conta dessas alturas, tinha tirado a gravata, começou a soltar a camisa. Falou, vou embora e tal, e falou. E aí ele falou tudo dela, falou da unha, falou do cabelo, falou de tantos detalhes, que ela me olhou assustada, falou, nem eu sabia que ele estava observando. Estou falando com vocês. A intimidade vai gerando descaso. Cuidado. E aí quando ele terminou de falar, eu falei, eu posso falar agora? Pode. Não, porque quem veio falar também tem que estar disposto a ouvir. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu adoro vocês, assim como família, tanto que eu já convivo com vocês, conheço o amor dessa mulher por você, achei que você também amava essa mulher. Mas eu queria te dizer que você não está saindo de casa por causa da pressão que você está vivendo dentro do seu trabalho. Você está saindo dentro de casa porque a sua amante está te pressionando a tomar uma decisão. E você está apertado, né? Você precisa tomar uma decisão. A mulher me olhou e falou assim, mas eu adoro seus diagnósticos, Filó, porque eu não vi você errar. Estava errada? Não. 15 dias depois ela me ligou. Que ele negou, claro, ele falou, não, de jeito nenhum. Claro que era. Aí, que eu falo, homem você pega traindo, ele fala, não sou eu, uma imagem virtual, não é? Não sou eu. É duro. Não sou eu. 15 dias depois, ela falou, Filó, era uma colega de trabalho, foram demitidos os 2. Nunca mais recuperaram e essa mulher nunca mais recuperou. Mas era onde fica o vazio dos casamentos? Se além de eu não me cuidar, eu não nutro o amor em Deus. Mas tem que ter vigilância. Vocês têm que vigiar. Vocês têm que cuidar de vocês. Porque quando os maridos não vão às consultas, a gente tem mais intimidade, fala com as mulheres. Querida, você não está andando dentro de casa desse jeito que você vê que não, né? Não pode. Não pode, porque eu tive um filho só e dando leite materno, que é mais de 90% lá no consultório toma leite materno. Mas eu não posso permitir que uma mãe arraste dentro de casa de camisola com cheiro de leite o dia inteiro. Eu não posso deixar isso, porque isso vai tirando homem, ele tem que ser encantado, seduzido o dia inteiro. Se eu não fizer esse cuidado com o outro, o casamento escoa. E quem é que vai falar isso com você? Ninguém. Não vai falar. Então, cuidado.
é preciso cuidar um do outro, é preciso ter atenção com o outro, para que o casamento ele tem que ser olhado sobre todos os aspectos. Não adianta eu cuidar só de um lado do meu casamento, eu estou inserido ali, eu vivo um relacionamento de amor, eu tenho que cuidar da minha família sobre todo lado. Não é brincadeira, é um desafio, mas é um desafio grande. Por isso a gente precisa muito da presença de uma mãe dentro de casa que nos ajude. E não existe outra mãe que nos ajude tanto como Nossa Senhora. Não é brincadeira o casamento hoje sofrendo tanta coisa, se a gente não tiver alerta para tantas mudanças. Eu escutava mais cedo, enquanto eu estava no carro, vindo para cá, quando o Frei falava com vocês, e é sério tudo aquilo que foi dito, porque enquanto vocês estão aqui, esse número imenso de pessoas, isso é um momento forte do final de semana de vocês. Mas segunda, terça, quarta, se vocês não cuidarem daquilo que vocês viveram aqui, vocês estão abertos a tudo. Porque não tem jeito, a nossa vida espiritual ela é uma luta. O nosso caminho de santificação ele é feito todos os dias. Mas nós estamos inseridos nesse mundo. Então quando vocês têm a graça de ter um centro e de ter uma missa que vocês vão todos os dias, a nossa vida é do altar para a arena todo dia. Nós temos que lutar, e não é pouco. A gente não luta só com a sobrevivência e o cuidado de um casamento harmônico, mas um casamento onde possa ser. Claro que a nossa família está muito longe de ser uma família que possa imitar Nazaré, mas nós podemos imitar Betânia e ter Jesus dentro de casa. O quanto é difícil manter o casamento quando você chega cansada, né? É tantos problemas, é tanta coisa na nossa cabeça todos os dias. Os problemas com os filhos, o problema financeiro, os problemas do relacionamento do casal. Se a gente não aprender a ajoelhar junto e pedir ajuda a quem? Pode. Porque você fala com Jesus, eu estou frustrado porque eu casei com um homem errado, ou eu casei com a mulher errada. Não, às vezes a gente precisa aprender a descobrir o outro que está comigo, a descobrir a mulher que está comigo, a descobrir o homem que eu caminho com ele. A gente não compreende que quando a gente caminha com alguém, a gente recebeu alguém que é um mistério. Eu sou um mistério para mim mesma, como eu o sou para o meu marido e vice-versa. Mas quem é o outro que caminha com você? Não sei. Porque a gente vive uma vida tão corrida, tão acelerada, que nós não conversamos aquilo que é essencial. E a gente só conversa aquilo que é básico. Então a gente briga pela toalha que foi deixada molhada em cima da cama, em vez de pegar a toalha e levar para o varal, que é mais fácil, é menos um problema. Mas não conversamos de verdade, de verdade. A gente deixa as melhores conversas para o fim. Quando eu falo fim, eu falo a morte. Não permita ter as melhores conversas no final. Se atreva a conversar. Atreva a conversar com seu marido. Você se arrependeu de ter casado comigo? Vocês já tiveram coragem de perguntar isso? Você está arrependido de estar nesse casamento? O que nesse casamento não está bom? O que onde eu te decepcionei? Porque a gente pensa que conhece o outro. Não, o outro não é redondo para me dar a volta nele. O outro é sempre um mistério. E ele é sempre muito mais do que eu posso imaginar. Isso é tão sério e ao mesmo tempo tão belo, né? Quantas pessoas podem ter um amor e caminhar com ele? Quantos? Então não desperdice. Não desperdice o tempo que te é dado com o seu parceiro, com a sua parceira. Não desperdice. Converse enquanto vocês estão a caminho. Enquanto é possível mudar alguma coisa na relação. É preciso coragem para conversas mais profundas, não é? Porque é mais fácil a gente falar, deixa do jeito que está. Não é para deixar do jeito que está.
porque eu preciso conversar agora. Fala, você foi me dado como um presente. Não era bem assim como eu sonhei, né? Mas é o presente que chegou. Então me ajuda a aceitar esse presente, a amá-lo. Descubra o outro que está com você. Descubra o que você tem, o que ele te deu. O quanto que o outro te permite ser melhor. Isso é muito sério. Porque a gente passa pela vida sem saber quem que é o marido que eu estou, e sem saber quem que é a mulher que eu estou. E descobrir isso no final é muito ruim. É muito ruim. Eu sei que tem mulheres crucificadas em casamento com maridos alcoólatras, com maridos com droga, com marido com todo tipo de vício. Eu sei. Eu sei o que eu já vivi. Eu sei das mulheres que falavam comigo. Isso eu estava no 6º ano de medicina, eu era uma menina. E quando eu fazia estágio na ginecologia, as mulheres falavam assim, ô doutora, a senhora pode me dar um atestado? De quantos dias que a senhora pode me dar um atestado? Que meu marido não pode mexer comigo? Pode imaginar o que essa mulher estava passando? Pode imaginar até o outro entender que quando eu encosto no outro que é sagrado, eu tenho que fazer uma carícia. Eu não estou dominando o outro, mas eu estou amando o outro. O cuidado que se tem no toque com alguém. Pode imaginar que é uma mulher pedir um atestado para não ter vida sexual 90 dias com o marido. Pode imaginar o sofrimento que está nessa mulher, que ela não pôde falar. Pode imaginar. Então o quanto a gente precisa respeitar uns aos outros, cuidar um dos outros, porque como a gente passa a ser uma só carne quando a gente casa, a mulher que reza santifica o marido, e o homem que reza santifica a esposa, porque somos uma só carne. Mas não é brincadeira, o cotidiano não é brincadeira. Viver, acordar todo dia junto e dormir todo dia junto, não é brincadeira. Quando muitas vezes eu não estou bem, eu estou com raiva. Mas eu queria dar uma sugestão para vocês. Não durmam de mal com o outro. Nunca dê as costas para o outro na hora de dormir. Não dê as costas. Olha nos olhos e resolva o problema hoje. Hoje. Porque eu não sei se eu acordo amanhã. Mas a gente tem a ilusão que vai estar aí. Não sei. É tão interessante que Jesus fala, todos os dias nós temos uma luta na nossa santificação. Mas todos os dias nós recebemos as graças necessárias. Amanhã são outros problemas e Deus dará as graças necessárias. Então por isso que a gente só vive bem hoje. Como diz Santa Teresinha, eu só tenho hoje, eu só tenho agora. Nós vivemos uma pandemia recentemente. Coloca a melhor mesa na sua casa. Coloca a melhor mesa. Coloca aquelas toalhas lindas que você comprou. Coloca as taças lindas. Você não sabe se você está aí amanhã para celebrar tudo isso. A vida nos é dada só hoje. É um dia de cada vez. Casamento é uma opção. A gente faz essa opção. É claro que quando a gente casa, a gente não tem dimensão da opção que a gente fez, né? Que a gente casa na ilusão. Largou Jesus lá, nem convidou ele para ir, foi embora, deixou ele. Nunca convidaram Jesus para entrar em casa. Até o dia que as coisas começam a complicar na nossa vida. Então, quanto a gente desconhece dessa oportunidade que Deus me dá no casamento, de me ver, de me conhecer, de ter um companheiro que me revela aquilo que eu sou e de me ajudar no meu caminho da minha santificação. E com isso ajudar o outro nesse processo. Como é difícil eu no meu casamento dar um testemunho de que é possível viver o amor até o fim. Como é difícil isso. Porque nós estamos num mundo que te busca para o contrário. Que fala, que bobagem.
casar é ultrapassado. Pois eu te digo que a família é a coisa mais importante que a gente tem. Ela é nosso alicerce. E ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Cada um de nós só está aqui porque teve alguém que cuidou. Não existe a vida para existir, ela precisa de ternura e de carinho. Sem isso, nenhum de nós estaríamos até aqui. Nenhum de nós. Então, nós só estamos aqui porque tivemos alguém que cuidou para que a gente estivesse até aqui. A família, ela é sagrada. É a que te recebe do jeito que você está. Rico ou pobre, falido, com problema, doente. Quem permanece com você? Família. Então a família, ela é um presente de Deus para nós. É lá que você aprende todos os valores. É lá que você aprende a amar. Sem família, como é que eu vou aprender a lavar o pé do meu irmão? Eu tenho que aprender a amar dentro de casa. Eu tenho que cuidar dentro de casa. Eu tenho que prestar atenção no outro dentro de casa. Porque cada um de nós recebeu um pedaço que você é responsável. E esse pedaço de mundo que Deus te deu é a sua família. É ela que você tem que cuidar. Então, uma mãe que sai de manhã e deixa o marido sem cuidar, deixa os filhos sem arrumar, porque ela foi para a missa, essa mãe está certa ou errada? Essa mãe está certa ou errada? Errada? A primeira família que você cuida, a primeira igreja que você tem é a sua família. Mas eu vou cuidar do meu marido, por que não? Por que não deixar uma mesa bem posta? Por que não? A primeira coisa que eu falei com vocês, que a gente aprende no casamento, é que o egoísmo sai, porque é um amor da gratuidade. Eu aprendo a me dar, eu aprendo a pensar. Eu tinha uma mãe lá no consultório, que fazia as fornadas de biscoito no domingo. Aí o marido gostava bem queimado, a menina gostava mais para cru, e o menino mais ou menos. Ela fazia as 3 fornadas. Isso é mãe, né? Tá laçando as coisas. Isso é amor, mas sem cobrar. Mas eu fiz isso para você. Então, quando eu digo para vocês, é possível viver somente se Deus entrar. Filó, mas você não sabe que eu fui traída pelo meu marido. É possível aceitar o marido de volta? Ou a mulher de volta? Sim ou não? É? Vocês perdoam mesmo? Perdoam? De verdade? Começa do zero? Porque tem que começar do zero. Mas tem que ter muito jejum e oração para poder fazer isso. É simples. Porque a aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada. Ok? Então, é preciso muita oração. Falar com o outro. Eu recebo de volta, mas eu não posso ficar daquela fase. Aquele dia você fez aquilo comigo. Senão não tem casamento que vá, né? Eu tive um casal que chegou lá na minha casa no final de semana, e meu marido falou, eu não sabia que aqui virou consultório de psicologia, né? A mulher pegou o marido atrás da geladeira e falou, uai, o que você está fazendo aqui? Ele estava me mandando mensagem para a namorada. Aí ela falou, porque a mulher, quando é terrível, ela é terrível. Ela manda mensagem para o amante na frente do marido e ainda ri para o marido. O homem, mas, né, às vezes não dá conta. Eles foram parar lá em casa. Vocês imaginam, isso era um fim de semana. Não sei se era um sábado ou um domingo. Eles chegaram, tocou o interfone na minha casa, eram eles. Ele chorando, ela chorando. Falei, o que aconteceu? Achei que aconteceu alguma coisa com as crianças. Falei, o que aconteceu com as meninas? Não, Filó, com as meninas está tudo bem. Falei, então um diagnóstico grave de alguém. Está doente? Não. Ela falou, Filó, eu peguei ele me traindo. Ele falou, não, mas foi só um deslize, gente. Foi só uma vez, foi só um deslize. Filó, mas eu não posso perder essa mulher, eu estou desesperado.
Chorava ela, chorava ele, e eu com toda a minha formação de psicóloga para poder ajudar o casal. Foi um caminho, mas estão juntos até hoje, né? Mas é possível, sim, é possível. É doído demais. Ser traído é muito difícil. Não é brincadeira, porque joga a mulher no chão. Pega a sua estima e põe no chão. Então, você se reerguer e começar, não é um processo fácil, mas é possível. É possível. Agora tem uma outra coisa que eu quero falar para as mulheres. Casamento é lindo, é ótimo, é maravilhoso, é um desafio, e até o fim é um desafio. Possível somente com a graça de Deus. Mas se por acaso seu marido chegar e falar, não te quero mais, mesmo que ele não tenha traído, ele desistiu de caminhar. 40% dos pais que têm filhos com alguma síndrome vão embora do casamento. Desiste do casamento. 40% hoje dos pais de filhos autistas vão embora. Não é fácil. Eu acompanho muita coisa. Não é brincadeira. Desistiu da aliança, desistiu, não é por ninguém, não deu conta do caminho. Eu falo com as mulheres, não mendigue afeto. O dia que vocês descobrirem o que é ser amado por Deus, a gente não mendiga nada. Filó, mas ele não podia ir embora, mas ele é livre. É duro demais, mas eu não posso obrigar ninguém a permanecer, porque o amor é uma escolha de pessoas livres. Não falei isso? A aliança é um encontro de pessoas livres. Não mendiguem afeto. Não mendiguem. Deus irá restaurar. Deus irá te dar força. Deus irá te ajudar a caminhar. Mas não mendigue. Isso é uma coisa muito grave, que a gente vê as pessoas se perdendo nisso. Cuidado. Por isso que eu falei que a primeira coisa que a gente esquece é que é filho de Deus. Então você precisa manter o seu cuidado, cuidar de você, cuidar da sua dignidade, cuidar da missão que Deus te deu, junto com essa pessoa, para que vocês juntos dêem um testemunho cristão, que é possível casar, é possível viver a fidelidade e ser feliz. É possível, quando a gente conta com o terceiro, mas não pode tirar o amor do casamento, não pode tirar Deus que nos sustenta. Então eu queria deixar para vocês, não sei se vocês conhecem esse livro, que Nossa Senhora ditou aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Vocês conhecem esse livro? Conhecem? Então, tem um capítulo aqui que Nossa Senhora fala somente para as famílias. E é tão lindo que ela fala, que ela fala da alegria de ter as famílias consagradas, de como é que ela guarda no coração dela essas famílias, para que encontrem refúgio, segurança, conforto e defesa. E ela ama ser chamada como mãe e rainha das famílias. Assim como ela é rainha dos sacerdotes, ela quer ser chamada como rainha das famílias. Então ela falou que ela vela pela vida dos casais, dos filhos. E ela fala, quando você me convidar, eu vou entrar, e se você me der o espaço, eu vou exercer a minha função materna de uma maneira cada vez mais forte. Quem falou isso foi ela, foi eu não. Isso é espetacular, ter a presença de uma mãe dentro de casa. E ela diz que ela vai participar da nossa vida, que ela vai cuidar da nossa vida espiritual e vai fazer com que a família viva sempre na graça de Deus.
Então aquilo que eu falei com vocês, onde ela entra o pecado sai, e vai ter sempre presente a graça e a luz divina, e vai ter com ela a pureza e a santidade. E ela falou que tudo que ela vai cuidar é da nossa santificação, nos ajudando a viver as virtudes cristãs. Em relação aos nossos filhos, ela falou que pega eles pela mão e os conduz, para onde Deus tem o desígnio para cada filho. Entrega. Eu conheci uma senhora que quando começou a ter filho, ela teve 12 filhos, 12. Ela falava com a Nossa Senhora assim: me ajuda a criar os meninos de meia. Então, eu cuido, eu rezo o terço, a senhora cuida deles. Ela teve 3 filhos sacerdotes. 3. Quem cuidou? Ela. Nossa Senhora pegou pela mão e levou, não é? Então, Nossa Senhora fala aqui que no momento do nosso casamento a gente recebe graças especiais. Senão já não dava conta, não tinha nenhum casado mais, né? Nenhum, não tinha. Então, no momento do matrimônio, graças especiais foram derramadas para que a gente desse conta de chegar até aqui. Então ela vai cuidar dessas graças para que a gente não as perca, né? Ela fala: eu quero fazer vocês crescerem juntos, eu quero que vocês santifiquem juntos, né? É bonitinho demais. E ela fala: eu vou consolidar a unidade dessa família e vou fazer o marido e a mulher viver uma comunhão espiritual cada vez mais profunda. Nós vamos caminhar de uma forma melhor, né? E ela falou aqui, vai introduzir todo mundo no coração de Jesus, igual eu falei com vocês, que a gente precisa fazer. As famílias viverão uma união, ela vai dar o dom da paz. E sabe uma coisa linda que Nossa Senhora fala? Que ela vai cuidar do bem material de todas as famílias. Aqui é ela que falou, não foi eu não. Ela falou: eu vou cuidar do bem material de vocês, para que as pessoas possam viver, para que vocês possam viver, ter a providência de Deus, para que vocês possam viver sempre na abundância. Sempre, eu quero que a família viva enriquecida, para que vocês possam gozar sempre do bem-estar espiritual e material. E a outra promessa dela é de cuidar do nosso trabalho. Ela falou que abençoa o nosso trabalho para que ele dê fruto, para que os frutos possam ser cada vez mais abundantes no nosso trabalho. Ela santifica o nosso trabalho. E a outra coisa que ela falou, que as nossas preocupações passam a ser dela. Isso é um espetáculo. As nossas preocupações passam a ser dela. E ela trabalha conosco no nosso sofrimento. Então, se vocês quiserem ler isso, né, que a presença de Nossa Senhora, ela falou que as famílias consagradas a ela, as outras pessoas começarão a perceber a presença extraordinária dela na família de vocês. Será visível a presença dela na vida das famílias consagradas. Então não percam tempo. Não percam tempo quem não consagrou a sua família Nossa Senhora, para que a gente possa ter. Imagina uma mãe que vai me ajudar na casa, lá na função de me ajudar na família, que vai trabalhar a nossa vida espiritual, que vai fazer com que o pecado saia, as minhas preocupações passam a ser dela, a vida financeira ela vai ajudar. Pode imaginar? Os meus filhos ela vai conduzir. Quanto que a gente precisa disso? Quanto que precisa pagar para isso? Nada. É de graça. Porque a vida espiritual é assim. É um encontro da sua liberdade com a graça de Deus. Eu quero, então Deus dá a graça. Eu quero, Deus dá a graça. É simples. A riqueza é grande demais para o pouco do esforço que a gente faz. Ela falou: façam a parte de vocês, que eu faço o resto.
eu levo a Ele o resto. Então, quem não tem esse livro, talvez aqui na Canção Nova tenha. Esse é o capítulo que ela fala. Quem tem o livro é 23 de julho de 1987 que ela falou isso, na Itália. E a gente nunca ouviu falar que ela falou isso. Quantas graças a gente perde pela nossa ignorância espiritual, não é? Quantas bênçãos são derramadas para as famílias e a gente não tem dimensão disso. Então, esse livro aqui, ó, aos filhos prediletos, né? Então, eu queria dizer a vocês que viver esse presente de Deus, a beleza de um matrimônio, é um desafio. É um presente? É lindo? É. Mas para poder viver como Deus sonhou, eu preciso da presença do amor. É o amor, o amado e amante. E a presença de uma mãe que nunca irá nos decepcionar e que irá nos guardar, irá trabalhar para a nossa santificação, até um dia que ela possa reunir todos nós diante de Deus e nos devolver a Ele. Então eu desejo a vocês, famílias, que não desistam da luta diária e continuem cuidando uns dos outros, mas não descuidem nenhum dia da vida de oração. E que se algum dia a gente voltar a se encontrar, vocês possam me dizer que os sagrados corações de Jesus e Maria já habitam a sua casa. Louvado seja Deus. Abre em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Foi o evangelho de domingo. Vamos relembrar, né? Vamos relembrar. E disse-lhes naquele dia ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o acordam e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, a gente tem que se colocar dentro dela, para que a gente possa ser transformado pela palavra. Cada vez que a gente escuta a palavra de Deus, ela tem que ser um encontro. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar, porque ela vai nos questionar, né? Ela vai nos colocar diante dessa situação. É claro que aqui existia uma situação real, do mar agitado, barquinho deles lá para afundar, e Jesus dormindo na sono solto. E o pânico deles de morrer todo mundo naquela hora. Mas na nossa vida a gente passa por outras tempestades que não necessariamente de água, né? Mas quando eu leio isso aqui, tem algo que me chama muito, que é o que os discípulos ficaram se questionando: quem é este? Quem é este? Quem é este por quem vocês vieram aqui hoje? Vocês saíram de casa num dia frio, podia estar dentro de casa dormindo, tomando a canjica em casa, né, comendo a pipoca, vendo um filme, uma série. Quem é este que fez vocês virem aqui? Essas coisas a gente precisa sempre se perguntar. É a mesma história, uma comparação da história da lebre com o cachorro. O cachorro está assim, passa uma lebre. Ele vê uma lebre passando e sai correndo, latindo atrás dela. Aí o outro cachorro vê o outro correndo, vai também. E vai uma turma, cada um vai passando, vai vendo o cachorro.
E vai aquela turma, uma turma grande, correndo, latindo. Até que um que está lá atrás pergunta para o outro assim: por que nós estamos correndo? Fala: não sei. Então, para. O que eu estou querendo dizer? A gente tem que saber quem ele é. Quem ele é? Quem é esse que tem o poder de acalmar as minhas tempestades interiores? Quem é esse que eu estou desorientada e ele fala: calma? Porque diante de Deus, Deus é um eterno presente. Então nós temos sempre que, todos os dias, a gente tem que renovar. Por que eu estou com Ele? Quem é Ele? É o amor da minha vida? É a minha força, a minha luz, a razão por que eu venho aqui, a razão por que eu corro, a razão por que eu faço determinadas opções na minha vida? Quem é Ele? Isso para nós tem que ser uma coisa tão clara. Porque a nossa fé, quando Jesus pergunta: vocês não tendes fé? A nossa fé é uma construção. E ela é uma mistura de medo e de confiança. Você recebe uma notícia que você está com câncer, você fala: Deus me abandonou, me esqueceu, morrer. Aí sai a notícia que está curada, que está bem, você fala: não, Deus me olhou. Então a gente vive nessa construção. Como é que eu vou fazer com que isso fortaleça cada vez mais? Como que eu vou caminhar? Eu tenho que ter um encontro com Deus todos os... Amigo não se vê de vez em quando. Amigo, uma amizade pressupõe encontros periódicos, não? Uma vez hoje, depois na próxima, parada. Porque isso é construção, porque a relação é com pessoa. E a confiança é sinônimo de fé. Bendito o homem que confia em Deus. Está escrito em Jeremias: é como uma árvore plantada, onde está sempre irrigado com água, ele sempre vai dar fruto, independente da estação. Bendito o homem que coloca sua esperança em Deus. Mas isso é uma caminhada. E é tão lindo porque... Quantos de vocês hoje tiveram a graça de ouvir? Eu não sei se o evangelho que vocês ouviram hoje, a primeira leitura da missa daqui de hoje foi Reis? Foi Ezequias? O que vocês acabaram de ouvir agora? Fala para mim que vocês não sabem nem o que vocês ouviram agora na missa. Foi a leitura de Ezequiel? Segunda Reis? Não? Alguém consegue me contar o que vocês ouviram agora na primeira leitura? Sem ler? Não, né? Não guardaram. Estou falando como é que a palavra de Deus tem o poder de nos transformar. O que eu já ensinei para vocês antes de vocês ouvirem a palavra? Chamar quem? O Espírito Santo. Porque essa palavra tem que gerar vida em nós. Então aquilo que eu falei com vocês, a gente está sentado aqui, o corpo está voando. Ok? Aprender a estar. E essa leitura de Ezequiel hoje, assim, ela é encantadora, porque ela mostra para nós essa questão da graça que nós temos de uma coisa chamada oração. Como é que a gente vai crescendo na confiança com Ele? Como é que eu vou tendo uma fé sólida, uma fé firme, que o vento pode bater, que o mundo pode me tirar as coisas, que as minhas referências podem desaparecer e Ele permanecer e eu de pé? Só numa construção, mas é muito firme, porque senão na primeira batida eu falo: Deus me esqueceu. Então a oração é um presente de Deus para nós, porque tudo a gente tem que levar a Deus, com súplicas, nós fazer os nossos pedidos a Ele, apresentar situações para Ele, com ação de graças, tudo contar para Ele, tudo levar para Ele, igual o Ezequiel fez. Então eu vou ler para vocês, de novo, porque se ninguém prestou atenção na leitura de hoje, que é... Peraí. Eu fiquei tão emocionada com essa leitura de hoje, Reis, e eu vi que não chegou no coração de vocês, não. Que ninguém lembrou dela. Fiquei triste agora, ninguém lembrou dela. Olha que lindo, leitura do livro dos Reis. Então a situação era essa aqui: Jerusalém tinha um exército em volta de Jerusalém, que era dos assírios. Então o rei da Síria
chamava-se Senaqueribe. Isso é leitura de Reis. Ele era o rei da Síria, então ele mandou um mensageiro lá para Ezequias, que era o rei de Jerusalém, e estava escrito desse jeito. Pode imaginar quando ele recebe esse bilhete: não te seduz o teu Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios, porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Então ele recebe um bilhete. O rei estava do lado de fora, em Jerusalém, fala: aqui, o bilhete é esse aqui, ó. Você não fica seduzido pelo seu Deus, não, porque você está escutando o que nós estamos fazendo com as nações. Nós estamos acabando com todas. Você está achando que você vai salvar, por quê? Olha o que ele fez, que é excepcional, a gente tem que aprender. Ele não convocou ninguém, não convocou nenhum exército, não convocou nada. Ele pegou o bilhete, foi lá no templo, conversar com quem? Com Deus. Olha que modelo, olha que coisinha mais fofa, fiquei encantada com ele. Lá foi Ezequias, tomou a carta da mão dos mensageiros, foi lá no templo, estendeu a carta para o Senhor para ele ler. Ai, que bonitinho demais, coisa louca. Estendeu a carta e falou com ele assim: Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações e seus territórios. Lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor, nosso Deus, olha que linda a oração que ele faz: livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Foi embora. Não é espetacular? Olha a confiança, foi lá, pegou o papel, falou: aqui, só está lendo a mensagem? Falou que vai acabar conosco também. Abre os olhos e leia, abre o ouvido e escuta. E ele faz essa oração de confiança absoluta, né? Nos livra, nos livra. Aí Deus chamou Isaías, eu fico louca com essas histórias. Chamou Isaías, falou: Isaías, vem cá, vai lá dar um recado para ele, para mim. Lá vai Isaías, que você já leu, lá foi Isaías. E eu vou ler só o final da mensagem, para estimular vocês a ler. E aí Deus conta tudo e fala no final assim: eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Deus, quando levanta, coisa não é brinquedo, não. Ele não entrará nessa cidade, e nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar. O exército era impressionante o tamanho dele. E não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei, em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Davi foi um rei que Deus foi muito apaixonado por ele, né, gente? Fala a verdade. Nessa mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185 mil homens. Senaqueribe, rei da Síria, pegou as malas e voltou para casa. Do jeito que ele veio, ele voltará. Assim disse o Senhor. Quando é que será que nós vamos aprender com esses modelos, né? Porque hoje, da mesma forma que Senaqueribe fez, foi no templo, hoje nós podemos ir aonde? Aonde? Vai ali, ó. Está ali vivo. Vai lá e conta para ele. Vai lá e conta o que te aflige. Vai lá e conta para ele que tem uma tempestade, uma onda querendo te engolir. Vai lá e fala com ele: Jesus, meu marido está com diagnóstico de câncer. Eu não sei se vai viver ou vai morrer, eu estou apavorado, não sei se eu confio no Senhor ou não. Ele sabe que a gente tem uma mistura de medo e de confiança, e que a nossa vida é uma construção, até ter um coração que tenha uma serenidade. A serenidade é fruto da confiança, é fruto do abandono. Por isso que Jesus dormia, porque ele estava completamente abandonado nas mãos de Deus.
E nós confiamos mais ou menos na mão dele, porque a gente confia nas nossas. A gente fala, não, eu dou conta. A gente não dá conta de nada. Mas a gente tem que entregar para quem pode. Fala, Senhor, eu estou com um tumulto interno absurdo. Eu não sei se eu caso, se eu não caso, se eu compro empresa, se eu não compro, se eu peço demissão ou não. Eu estou desempregado. Conta, olha as contas, olha a minha dívida. Vai lá, conta para ele, apresenta a lista das dívidas. Já fizeram isso alguma vez? Nunca, né? Tem que ser ousado. É espetacular fazer isso, porque o amor é ousado. É assim. Tem que ir lá dividir tudo com ele. Fala o que nós vamos fazer o que com isso? Pede ajuda para quem lê, para quem vê, para quem enxerga e para quem te espera. Então nós temos que cultivar no nosso coração a serenidade. Ela depende da confiança. E a confiança é sinônimo de fé. E aí o nosso coração ele vai ter, o coração que é sereno, que confia, ele tem um quadro, tem algo guardado dentro dele que é a alegria. Já falei com vocês que a alegria é um transbordamento de Deus em nós, porque nós sozinhos não temos alegria nenhuma. Nós somos bando de hiena, reclamamos por tudo. Reclamamos, tudo já reclama. A gente não vê. A gente precisa de Nossa Senhora para nos mostrar a ação de Deus na nossa vida. Olha o que seu pai está fazendo, minha filha, presta atenção. A gente não consegue esperar. Mas por que eu posso afirmar para vocês que a gente pode se entregar, igual diz Teresa de Ávila? Nada te perturbe, nada te inquiete, só Deus basta. Por que eu posso afirmar isso para vocês? Já aprenderam, não? Aprenderam ainda não? Por quê? Onde que está a garantia disso? Porque primeiro Deus é bom. Vocês rezaram isso no Salmo domingo. Deus é bom. Não existe maior prova de amor que Ele já fez por nós. Ele já fez tudo. E eu posso afirmar para vocês, Deus é bom e o amor dele é eterno. Deus não vai mudar de ideia. Mesmo que você fale com Ele, eu não quero o Senhor na minha vida, Ele vai falar, que pena, porque eu continuo te amando. Ele não consegue fazer outra coisa, porque Ele é amor. Então por que eu não preciso me perturbar diante dos problemas? Por causa do amor dele por mim. O que eu preciso fazer? Correr até ele, vai lá na igreja, conversa com ele. Sabe o que me entristece? Conversar com tantos cristãos, se dizem católicos, né? Falo com os cristãos de domingo, chega tumultuado, eu falo, vai lá conversar com Jesus, vivo. Aonde? Vai, entra lá na igreja, mas aonde? Tem uma luzinha vermelha, segue a luz, segue a luz. A luz vermelha, minha filha. Toda igreja tem uma luz vermelha? Tem, minha filha. Não sabem, desconhecem o maior tesouro que nós temos na vida, que Ele vive. Vai lá e conversa com Ele. Vai lá e conta a situação para Ele. E deixa Ele agir. São Paulo fala isso aos Filipenses, acho que é no capítulo 4. Em tudo, faça oração, vai lá, conversa com Ele, apresente ao Senhor, seja em oração, seja em súplica, com ação de graças, em tudo, conta para Ele, confia nele, e tenha paciência de esperar. Igual a Catarina falou, Senhor, falou com Deus Pai, como é que eu sei que eu estou fazendo a vossa vontade? Ele falou, se você tiver paciência, Catarina. A gente acaba de contar para ele, fala assim, o senhor já resolveu? Ó, não é assim? A gente vai, entrega, e esquece. Fala, Ele está agindo, Ele está fazendo isso. Por que eu sei? Porque Ele me ama. Seja ousado, porque o amor é ousado. Seja ousado, porque o amor é ousado. É preciso falar com Ele, é preciso apresentar. Essa oração, eu quase chorei, eu escutei isso de manhã. Falei, que coisa maravilhosa. Ele não chamou ninguém, Ele era o rei de Jerusalém, Ele não chamou o exército, Ele pegou o papel e foi lá para o templo. Olha que coisa mais pura. Nós temos que cultivar essa confiança simples, pura, de uma criança. Simples. A nossa fé é algo simples. Eu creio no Deus que me criou e que veio, mandou o Filho. Uma oração, quando Deus começa a agir de uma forma assim tão concreta no mundo, é quando Ele manda Jesus, né? A anunciação é a ação de Deus no mundo. Ele entra e fala, vou ensinar vocês. Jesus nos ensinou tudo, Ele apresentava ao Pai, tudo Ele rezava, Ele passava a madrugada rezando. Como é que Ele escolheu os discípulos? Passou a noite em oração com o Pai. Nós rezamos 5 minutos, falando, não, rezei demais hoje. Então nós precisamos de disciplina, precisamos de constância.
Precisamos de firmeza, e Jesus é tão doce. Eu falo que a doçura dele é tão impressionante, que ele fala: como é que você vai confiar em mim? Ele fala: experimenta confiar as pequenas coisas. Fala: Jesus, como é que você pode fazer uma coisa dessa, meu filho? Experimenta, treina, confia as pequenas. E veja, é o único que não vai nos decepcionar, não vai nos abandonar, nunca vai te dar algo errado, nunca vai te orientar a algo errado, nunca. Por quê? Por causa do amor, que é eterno. Porque a palavra de Deus não te engana. O que está escrito aqui está escrito, não vai mudar uma vírgula, um J, como diz Jesus. Está escrito. Quem é este que até o mar obedece? Pode imaginar a cena que esse povo viu? Aquele barco para virar e de repente faz uma calmaria. É igual na sua vida, quando a vida está parecendo que está do avesso, e de repente tudo acalma. É assim que é preciso dizer, que é preciso fazer. Deus faz, porque Deus nos escuta. Hoje é dia da Sagrada Face. Quando Jesus apresentou para a freira, pediu a ela que lançasse essa devoção da Sagrada Face, e ela tinha que fazer, a Nossa Senhora manda ela fazer a medalha, e ela não tinha dinheiro, fez o orçamento, não tinha dinheiro, pediu à freira, a superiora, conversou com a Nossa Senhora, se podia ser uma outra coisa, que não, e foi toda uma negociação, fez o orçamento, o dinheiro era X, ficou apavorada, não tinha dinheiro. Aí quando ela entra no quarto dela de noite, antes de dormir, na mesinha dela, tinha um envelope. Ela abre exatamente o dinheiro que ela precisava para mandar fazer o que Deus tinha pedido. É escandaloso, porque Deus age. Como assim, Filão? Tem jeito de fazer isso? Não tem. Deve ter uns 40 anos, mais ou menos. Era uma menina, e fui ajudar meu pai numa reforma lá em casa. E fiz um combinado com Jesus, que Ele iria me ajudar através do trabalho. Tanto que eu sonhei que eu estava num hotel, e que eu abri as gavetas e falava: olha, já está tudo arrumadinho. Era carimbo e terço. Uma gaveta só de terço, uma gaveta de carimbo. E todos os carimbos eram meus. Falei: reza e trabalha, Como diz Bento, reza e trabalha. E era tão impressionante que tinha uma parte lá, que tinha que fazer, dos armários, a cozinha era muito grande, e era armário demais, era coisa demais, e a forma como o arquiteto desenhou tudo, vocês conhecem arquiteto, é tanta coisa que só Deus na causa. E aí, quando eu vi o orçamento que o arquiteto me mandou, meu pai era muito bravo com essas coisas, o arquiteto me mandava tudo escondido, meu pai até, agora está lá no céu, já viu que foi feito assim, mas não teve noção que foi desse jeito, não. Aí o arquiteto me mandou o orçamento, eu fui rezar, falei com Jesus: você ouviu a conta? Prestou atenção. A lista do arquiteto é essa. Quanto nós dois temos na conta, filhinho? Temos não. Então, vou colocar aqui debaixo da cruz, porque a forma como você vai arrumar é sua, A esfera dos milagres não me pertence, Eu trabalho e rezo. Muito bem. Deixei as coisas lá debaixo, e no dia seguinte chegou uma criança para mim. Eu trabalhava ainda no Hospital do Baleia. Chegou uma criança para mim, e os prefeitos mandavam os meninos, e com muita coisa. E aí passava pela ortopedia, passava pela pediatria, era uma loucura lá. E aí chegou uma criança para mim que ele tinha um problema no quadril, ou era agora ou eu não perdia. Quando eu vi a situação da criança, eu liguei no ortopedista, eles olharam, avaliaram o menino para mim na urgência, tudo na urgência, porque a Kombi estava esperando para poder ir embora. Época de Kombi aí, ela era uma loucura para trazer o povo. E ele falou: filho, tem que pôr um aparelho. E a oficina, tem uma oficina ortopédica lá, maravilhosa. E liguei para o pessoal da oficina, falei: gente, sabe que as coisas da urgência, tem que fazer esse aparelho, tem que experimentar no menino, tem que passar no ortopedista, tem que ver se está tudo certo e ir embora. Mas é pobre de... Aquela turminha de Deus, aquela turma. Falei: então, não passa orçamento para a família, não. Deixa para lá. Falei: Jesus, do jeito que nós dois já estamos, amigo? Mais um bocadinho menos, está tudo certo, Porque se o Senhor chegasse aqui para mim desse jeito, eu ia pagar o aparelho para você. Então, não posso ter dois pesos. Bora. Aí falei com o moço: não comenta, deixa lá. Fez o aparelho, tudo certo, passou no ortopedista,
tudo ajeitado, certo. Já devia ser umas 3, 4 horas da tarde, que eu estava conseguindo comer alguma coisa na cantina, e a cantina era vazada. E os pais que estavam do outro lado nos viam de cá. A avó fez sinal que queria falar comigo. A avó e a mãe. Falei, pedi que elas passassem. E ela falou, doutora Filó, foi me contar, já deu tudo certo, já fez o aparelho, já passou no ortopedista de novo, está impecável, nós já estamos indo embora. Falei, que bom, deu tudo certo. Doutora Filó, mas eu queria agradecer a senhora, porque a senhora, eu sei que a senhora pagou esse aparelho. Falei, eu? Não, absolutamente, não sei nem quanto ficou isso. Não sabia mesmo, não, quando eu ia conversar com eles. Não sei não. Ela falou, doutora Filó, a senhora não me engana? Eu falei, não, deixa eu explicar. O balé tem um serviço social. E que depois resolve isso tudo, só pode ficar descansada. A gente já está acostumado com esse tipo de problema aqui mesmo. Pode ficar descansado. Está tudo certo. Essa mulher olhou, não acreditou em mim de jeito nenhum. Mas eu continuei negando, né? Porque Jesus falou, não saiba direito que fez a esquerda, eu estou falando como testemunho. E aí essa mulher ajoelhou lá na cantina, olhou para o céu, chorava eu e ela. E ela falou assim, nunca há de faltar nada na sua vida. Deus é testemunha e nunca há de faltar. Tudo bem. Acabou, foi embora, eu fui embora. Cheguei no consultório, minha secretária falou assim, a gerente do banco está atrás de você. Eu falei, misericórdia, né? Misericórdia, né? Tô lascada, né, agora. O que será que eu arrumei? Jesus, o que nós dois fizemos? Aí era gerente do posto que tinha dentro do balé. Ela me ligou e falou, ô Filó, tá boa, ótimo, graças a Deus. O que eu fiz? Ela falou, menina, você não gosta de dinheiro não? Eu falei, imagina, você não tem noção da necessidade não. Ela falou, Filó, nós fechamos o banco lá no Baleia. Sim. Você deixou um dinheiro na conta? Eu falei, deixei não. Eu fui lá com você, foi com você que eu fechei, mas eu deixei dinheiro na conta. Deixou o dinheiro na conta. Eu falei, não pode. Eu falei, então antes de você me contar o valor, presta atenção. Você verificou se é meu? Olhou todas as pendências, se não é de alguém, porque eu não vou ter como devolver. Não, Filó, esse dinheiro você deixou lá. Eu falei, eu acho que é melhor você conferir de novo, antes de você me falar se é meu mesmo. Não, Filó, já era conferido, o dinheiro é seu. Falei, então conta. Nem R$1 a mais, nem 1 centavo a mais do valor que eu tinha colocado debaixo da cruz. Compreendem? Não é, o poder de Deus é algo extraordinário. Ele não deixou nem um centavinho a mais para um picolé. Filó, você não pediu, não foi isso? Foi isso que chegou. Então, a confiança é uma coisa construída, mas tem que ser uma fé igual menino. Eu falei com Jesus, eu paguei o aparelho para você e você me deu quantas vezes o que eu te dei? Compreendem? Então, essa construção é algo que eu convido vocês a viver, nesse abandono com Ele. Comece com as pequenas coisas, entrega, confia. Falei, só eu e o Senhor. Falei com ele, puxa vida, chorei. Eu falei, Jesus, até o centavo que tinha na conta, era o dinheiro que só passou de mão, que não era nem meu. Tenho certeza que o dinheiro não era meu. Falei, obrigada, você foi criativo nessa, né? Então assim, eu tinha certeza que eu tinha fechado essa conta, absoluta. Mas é encantador. Se eu passasse o dia contando para vocês metade das coisas que eu vivi, que ele fez. E quando eu vi o padre Duarte Lara falando comigo, né, o dia que eu estava conversando com ele sobre os exorcismos, ele falou, minha filha, o dia que vocês tiverem a oportunidade de ver, ele fecha os olhinhos, fala com aquela calma dele, o poder de Deus é extraordinário. É assim que ele fala, muito calmo. E é isso. Então, acalmar um vento, acalmar o mar, acalmar uma tempestade da nossa vida. Difícil acalmar tanto tumulto que a gente carrega, porque a gente quer resolver tudo sozinho. A gente acha que vir rezar e perder tempo. E a gente fica computando quanto tempo eu gastei aqui, ali, diante dele. Ele fala, o tempo mais precioso da sua vida é o que você tiver gastado comigo. Porque enquanto você está aqui comigo, eu faço o resto para você. Ó que troca. Espetacular. Então vamos pedir a Jesus que cada dia eu lembre e pense, quem é esse para quem eu levanto? Quem é esse por quem eu estou fazendo uma opção de seguir um caminho estreito, enquanto o mundo está me chamando para um caminho largo? E por que eu estou fazendo opção para andar assim, tão no aperto? Por Ele.
Por que eu cuido de todos assim, como ele falou? Por que você só cumprimenta aquele que te faz bem? Não faz diferença nenhuma. Por que você tem que amar o inimigo? Porque quem é ruim sou eu, tenho que aprender a amar. Não estamos aqui para aprender a controlar a conta bancária. A conta bancária ele faz, estamos aqui para aprender a amar. Que não é fácil. Não é fácil aquela pessoa que você não gosta virar o espelho para você e falar que eu sei que está ruim ainda, que elas têm que melhorar. Não é fácil. O caminho com o Senhor, o caminho de conhecimento pessoal e de viver até a gente poder conseguir se abandonar nele, igual Jesus estava abandonado nos braços do Pai, dormindo no barco, é a nossa missão. De não ter medo de nada, porque se eu vivo para ele, não é assim que São Paulo falou? Se eu morro, é para ficar com ele, é estar com ele. Quem vai me separar das mãos dele? Ninguém. Ele fez o império voltar. Igual ele fez com Gedeão, gente. Vocês lembram da história de Gedeão? Para me encerrar? Vocês lembram da história de Gedeão? Sou apaixonado com Gedeão. Lembra da história de Gedeão, não? Não. Gedeão também tinha que... Ele era como um general. E ele tinha que levar o povo de Jerusalém para uma outra batalha. E a turma lá era 30 mil homens. Aí Deus falou com Gedeão: Gedeão, arruma uma turma boa de luta. Gedeão então arrumou uns 10 mil. Deus falou: aqui, Senhor, é esse? Não, Gedeão, gente demais. Senhor, só viu quantos que são do lado de lá? Gedeão, meu filho, eu estou com você. Senhor, lá é 30 mil. Ué, Gedeão, meu filho, eu estou com você, Gedeão. Tem gente demais. Depois vocês vão achar que vocês venceram por vocês. Pode não, gente demais. Então põe esse povo todo para tomar água aqui no rio. Você vai escolher os que agacharem e tomar água igual cachorro. 300. Senhor, só 300. O quê? Só viu quantos são lá, Senhor? 30 mil, Senhor. É isso, Gedeão. Tem gente demais, Gedeão. Gente demais. Gedeão, eu estou com você, Gedeão. Agora de noite você vai descer lá para poder ver o acampamento durante a noite, você poder ver como é que está a turma lá. Hein? Vai descer lá. Gedeão, eu estou com você, Gedeão. Senhor, mas para ir? Se você está com medo, chama um companheiro. O que você acha que ele fez? Chamou o companheiro. O companheiro e Deus. Então vai os três. Vamos embora, Gedeão. Eles foram ver como é que a turma estava num vale. Deus falou assim: Gedeão, não leva nenhuma arma. Hein? Nenhuma arma. Senhor, só viu quantos são? Não, eu estou com você, Gedeão. A confiança nossa é assim. Não, Senhor, mas só viu quantos são? Vai. Vocês vão separar em 3 grupos de 100. Vocês vão ficar nos pontos que eu mandar. E vocês vão levar uma trombeta e um cântaro. E vocês vão iluminar. A hora que ao meu sinal, vocês vão tocar o cântaro. Vocês vão tocar a trombeta. E aí, no meio da madrugada, eles se posicionaram, 3 grupos, e tocaram. Gedeão tocou a trombeta e a turma tocou junto. Como eles estavam embaixo, no vale, e a turma em cima, quando tocou, o barulho foi uma coisa assustadora, eles desorientaram, acordaram desorientado, e um matou o outro. Sobrou ninguém. Gedeão levantou a espada e falou: venci, né? Ele não, né? Por isso que é a espada de Gedeão, né? Então, a nossa vida é assim. Gente, eu estou com você, eu sei. Então, acho que tem hora que Deus olha para nós, sentado chorando, e pensa assim: por que será que está chorando, gente? Eu estou aqui. É isso que eu quero que vocês aprendam a viver na vida de vocês. Essa certeza que vocês não estão sozinhos. Essa palavra de Deus não mente: eis que estarei convosco todos os dias. Então não tenha medo, seja lá do que for que bater na sua porta, seja lá do que for, como amigo que Ele é nosso, a gente tem que aprender a aceitar o que Ele manda, o que Ele envia, seja alegria, seja tristeza, seja dor, seja saúde, o que Ele mandar, o que Ele enviar para você, que seja feita a vossa santíssima vontade. Por quê? Porque eu estou convosco. Sei que Ele está conosco e que os olhos dele nos acompanham, que Ele escuta tudo, que Ele vê tudo, e que o coração dele, assim como o de Maria, está atento às nossas orações. E Ele vai agir. É essa confiança que tem que nos fazer descansar e ter um coração sereno, não no tumulto. Entregue a Ele, entregue. Mas isso é um treinamento. Por isso que todos os dias a gente se levanta e fala: Senhor, eu estou bem com saúde, eu tenho a graça, a honra
de poder vos amar e servir. Então que o Senhor use de mim como o Senhor quiser. Pergunte para Ele duas coisas: o que o Senhor quer que eu faça com o Senhor? O que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por ti? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos embora trabalhar. É assim. E aprenda a viver a aventura de andar diante de um Deus vivo. É simplesmente espetacular. Não tem como explicar, tem que viver. É espetacular. Viver com Ele todos os dias, saber que Ele está do seu lado. De vez em quando você vai rir sozinho, vai chorar, vai falar, gente, é verdade, né? Ele não é uma ilusão, Ele é real. Então aprendam isso. Deus nos permite viver isso. Experimentem. Quem é este a quem o mar obedece? Quem é esse que é capaz de acalmar a dor do meu coração? Quem é este que fala, Senhor, põe um bálsamo nessa dor, Senhor, põe a mão nesse tumulto da minha vida, e de repente a vida vira. De repente tem uma mudança radical em cada coisa. Quem é esse? Fala, é aquele que me ama, é aquele que me criou para ser dele, é aquele que me criou e me convidou para viver eternamente com Ele. Não desperdicem um minuto da sua vida. Faça somente aquilo que agrada o Senhor, teu Deus. Não desperdice a oportunidade de andar diante de Deus vivo. Não permita que nada te perturbe. Aprenda tudo que te inquietar, venha até Ele. Tudo que não chegou bem no seu coração, venha até Ele. Aprenda a ser dependente dEle, como o ar que você respira. E você verá que diferença fará na sua vida. Quantos remédios irão diminuir na sua vida? Porque a ansiedade será domada. Porque eu tenho um Deus que eu posso confiar. As minhas insônias serão resolvidas, porque eu posso me abandonar nele. Então nós teremos uma razão para dançar, para nos alegrar, porque o Senhor me ama.